Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu trago aqui um vídeo especial para vocês, para a gente fazer um debate sobre alguns elementos importantes da educação matemática. Nessa disciplina, né, que aborda questões relacionadas à etnomatemática, já falamos muito, né, nas nossas aulas ao vivo e também aí nas sugestões de vídeos para vocês sobre a etnomatemática, sobre o Biratã de Ambrósio, e também temos, né, nessa disciplina, a questão dos jogos matemáticos, que também é muito importante e relevante, mas um tópico, né, que surge aí de relevância também nesse cenário, a questão das situações problema, que são elementos, né, essenciais aí na educação matemática, a proposta de uma situação problema que engaja o estudante, mas há um risco, né? Quais riscos que a gente precisa dar uma atenção especial, né? Quando a gente pensa numa situação problema, tem o que é chamado de contrato didático, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O aluno ele costuma reagir de acordo, né, com uma certa cultura, aquela cultura escolar que às vezes a gente precisa aos poucos ir modificando. Em que sentido? Ele sempre acha que num problema ele precisa usar todos os elementos que estão ali no enunciado. E a gente sabe que ele pode até usar todos os elementos se isso realmente faça sentido. Caso não, ele precisa fazer uma seleção das informações que fazem sentido para poder resolver o problema. Aí que entra, né, aí uma pesquisa da área de educação matemática, que ficou problema como a idade do capitão. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pesquisa com esse problema. Esse problema ele foi aplicado para vários estudantes. Antes de contar a história, eu vou mostrar para vocês o problema. Vamos lá? No nosso vídeo especial aqui para a disciplina Jogos Matemáticos e Etnomatemática, né? Aqui deixo a apresentação como eu tenho costume de deixar para vocês, desejando sucesso. Agora sim o problema. Ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu usar a caneta para mostrar aqui, marcando para vocês. Então, pessoal, vejam aqui, né, o enunciado. Um enunciado bem simples, né? Aqui falando, em um navio haviam 4 diferentes tipos de cargas, sendo 2 perecíveis e 2 não perecíveis. A tripulação a bordo era de 30 pessoas. Qual a idade do capitão? Aqui eu fiz uma versão pessoal. Na pesquisa original falava de animais, tá? Mas aí a ideia é a mesma, né? Na versão original falava também da idade do capitão, dando o número de vários animais que estavam a bordo. Aqui eu adaptei colocando cargas, mas é a proposta que eu trago para discutir com vocês é a mesma. Então, quando esse problema, ou um problema similar a esse, né, foi aplicado em educação matemática para crianças na educação infantil e fundamental, o que que aconteceu? Muitas crianças se sentiram induzidas a pegar o 30, somar com 4 e falar que a idade do capitão era 34. Então, o que que a gente percebe aqui? O que eu estava falando para vocês no início dessa aula, alguns elementos da educação matemática que são importantes, né? Que a gente faça uma reflexão. A questão aí do contrato didático. Existe, né, aquela questão do o contrato didático, sempre algumas coisas a gente pode ir modificando com o tempo, mas na cultura escolar, sempre o estudante vai pensar, se o professor deu aquele problema e tem aquelas informações, eu tenho que fazer alguma coisa com aquelas informações. Aquilo fica até mais forte, né? Aquela autoridade, naquele sentido de que o professor que passou, então, tem solução, do que a questão de fazer ou não fazer lógica, ou ter ou não ter lógica, né? Fazer ou não fazer sentido. Então, na verdade, né, se você tem um problema onde os dados não têm sentido, não têm relação com a pergunta, qual a idade do capitão, o que que você deveria fazer? Então, alguns poucos alunos nessa pesquisa chegaram à conclusão impossível de resolver, porque não tem informações correlatas, não tem informações relativas à idade do capitão para fazer a verificação. Mas a maioria, na verdade, né, na pesquisa de educação matemática, quando foi aplicado um problema similar a esse, falou que a idade do capitão era a soma ali, né, das informações dadas, mesmo que não tivesse nada a ver com a idade do capitão. Que conclusão que a gente percebe, né, pensando nessa pesquisa, nesse problema que foi aplicado para esses jovens? Existe, né, uma percepção do estudante de que ele precisa resolver a qualquer preço.
mas não a gente precisa trabalhar para que isso seja transformado aos poucos. O estudante ele pode levantar hipóteses, né? E quando ele levanta hipóteses, aqui, qual que seria a hipótese que ele poderia levantar? Será que foram emitidos dados por esquecimento, né, de quem redigiu o enunciado? Não tem dados suficientes, impossível de resolver. Seriam algumas informações que ele poderia escrever, né, ao pensar na resolução desse problema. Mas existe essa tendência, né, do estudante pensar, se tem esse problema, meu professor passou, eu tenho que chegar numa solução com os dados que ele deu. Então, isso leva a que ele faça contas ou operações, mesmo que não tenha sentido, né? Porque aqui não teria o menor sentido falar que a idade do capitão seria 34. Então, como que ele poderia trabalhar esse problema, né? Então, a gente tem aqui, aqui é só uma reflexão de tudo que eu já falei para vocês, só para reforçar, né? Você vê lógica nesse enunciado, você ficaria com vontade de somar 4 mais 30 e dizer que a idade do capitão é 34, porque infelizmente acontece isso, né? Se você recebe um problema numa sala de aula por parte de um professor, você vai pensar, principalmente nas séries iniciais, tem que ter uma solução e eu vou usar os dados desse problema. Hein? Então a gente precisa ir trabalhando isso no sentido de mostrar para o estudante que não faz sentido algumas coisas e que se o enunciado, né, ele traz, né, esses detalhes justamente para o estudante refletir, por exemplo, aplicar pela primeira vez esse problema com o estudante, depois debater, para mostrar para esses estudantes das séries iniciais que para ele somar e para ele subtrair alguma coisa, para ele fazer qualquer outra operação, primeiro precisa verificar se essas informações fazem sentido, elas têm sentido, né? Em relação à pergunta, o que foi questionado. Lógico que é um problema bem simples, pensando aqui nas séries iniciais, mas é a questão aí do contrato didático, que é um elemento da educação matemática que está aqui subjacente. Sempre o estudante vai pensar, meu professor pediu, tenho que fazer, então eu tenho que usar o que eu tenho em mãos. Então, atividades que quebrem esse paradigma, algumas vezes, e mostrando isso para os estudantes, seria um caminho interessante. Até mesmo foi isso que mostrou, né, no resultado da pesquisa, quando foi aplicado esse problema para as crianças da educação infantil e algumas da educação fundamental. Elas, quando questionadas por quê, elas falavam assim, a gente fez a soma porque o professor pediu para resolver e tinha que chegar em algum valor. Mas aí, quando você fazia a pergunta para essas crianças ou para esses jovens, né, você acha que faz sentido essa soma, somar outras quantidades que não tem nada a ver com a idade do capitão e falar que é a idade dele? Não, não faz sentido, mas o meu professor passou essa questão. Então, eu preciso resolver e ele deu essas informações. Então, essa questão aí que a gente chama de contrato didático na educação matemática é a questão da autoridade do professor e o estudante ele pensa que tem que usar aqueles elementos, autoridade no sentido de que o professor é autoridade, né, lógico, não na autoridade, né? Hoje em dia a gente está trabalhando em várias perspectivas, né? A gente sabe que tem a perspectiva do professor como mediador, lógico, mas na cabeça do estudante, quando ele entra na escola, ele pensa assim, quem sabe mais aqui, né? Meu professor. Então, se ele passou esse problema, ele é autoridade no assunto, então eu preciso resolver e preciso chegar numa solução a qualquer preço. Então, trabalhar questões como essa é muito importante antes de trabalhar outras questões mais complexas, situações problema, porque mesmo nas situações problemas que não tenham essas características, né, de que os dados não estão compatíveis com a pergunta, vai ter situações problemas que você precisa fazer uma triagem de dados. Nem todos os dados precisarão ser inseridos na resolução. Você tem algumas informações que não são importantes diretamente para a sua resposta e você pode descartar, e aí você entra no processo de seleção de informações válidas para aquela resolução, e aí entra até as hipóteses, você não tem problema fazer várias hipóteses, errar de início, voltar, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica quando você pensa em situações problemas, quando você já está avançando, lógico, para situações problemas mais elaboradas, que sejam desafiadoras para o estudante, de diferentes idades, que eles possam entender que a solução não é imediata, vai requerer investigação, e ele também vai aos poucos criando suas hipóteses, não importa que essas hipóteses parciais tenham alguns erros,
e o professor, como mediador, vai ajudando, né, nesses momentos difíceis que o aluno vai começar a sentir alguns entraves, algumas dificuldades. Então, eu trouxe esse problema da idade do capitão, porque ele ficou bem emblemático na educação matemática, porque nessa pesquisa com essas crianças, depois que você perguntava para elas, você percebia que, na verdade, elas se sentiam obrigadas a dar uma resposta, né? Então, isso precisa ser mudado para gerar uma reflexão maior, para gerar uma análise maior, para gerar uma perspectiva, um horizonte mais amplo. Então, pessoal, essa é a reflexão que eu trago aqui hoje para vocês. Um prazer estar junto com vocês sempre. Aguardo vocês nos nossos encontros ao vivo, sempre. E ótimos estudos a todos. Um forte abraço.